De Volta para o Futuro, Interestelar, Efeito Borboleta, Vingadores. Todos esses filmes têm algo em comum. Olhe para o relógio agora. Cada segundo que passa já era, ficou no passado. Nós somos prisioneiros de uma linha invisível que só corre em uma direção. A ficção científica sempre nos vendeu a ideia de que com a máquina certa poderíamos voltar para o passado e consertar os nossos erros, ou avançar séculos para ver o fim da humanidade. Mas e se eu te disser que para a física moderna a viagem no tempo não é uma fantasia? A verdade, galera, é que nós já sabemos como viajar para o futuro. E o que nos separa disso não é a ciência, é apenas a tecnologia. Hoje vamos falar da famosa viagem no tempo. Então já deixa o seu like e se prepara para aprender tudo o que você precisa sobre viagem temporal. Fatos na mesa e mente aberta. Eu sou o Eric e este é o Doc Tudo. Os flagrantes do tempo. Antes de entrarmos na ciência pesada, precisamos olhar para os fatos. A internet está cheia de registros perturbadores que desafiam a lógica. Olhe bem para essa foto tirada em 1941 no Canadá. No meio de uma multidão vestindo casacos pesados e chapéus da época, aparece esse homem. Óculos escuro moderno, um moletom impresso e uma câmera portátil que não existia naqueles anos. Quem era ele? Quer mais? Olha esse registro de 1995. Em uma das históricas lutas de Mike Tyson, na plateia, alguém filma o combate usando o que parece ser um smartphone moderno com câmera e flash. Galera, isso anos antes do primeiro celular com câmera ser lançado. E ainda existem relatos mais profundos, como arquivos de supostos projetos temporais, como o Projeto Cronos, e várias histórias de homens que teriam ficado presos em loops temporais. Claro, a maioria dessas histórias tem explicações lógicas, câmeras raras da época ou ilusão de ótica. Mas elas servem para nos lembrar de uma pergunta que os maiores cientistas do mundo tentam desvendar há anos. Se essas fotos e relatos têm explicação, o que a ciência real diz sobre dobrar o tempo? Einstein contra Newton. O tempo é relativo. Por séculos a humanidade acreditou no famoso Isaac Newton, ou Isaac Newton, como você preferir. Para ele, o tempo era como um rio. Corria igual para todo mundo, no universo inteiro. Um segundo na Terra era o mesmo segundo em Marte. Confortável, né? Mas estava errado. Aí veio Albert Einstein e explodiu a física. Ele provou que o espaço e o tempo estão colados. Eles formam uma espécie de tecido. É o famoso tecido espaço-tempo. E esse tecido pode ser esticado, dobrado e esmagado pela gravidade. Mano, agora presta muita atenção nisso. Quanto maior a gravidade do corpo celeste, mais devagar o tempo passa em volta dele. Saca só, se você ficasse uma semana orbitando um buraco negro, na Terra iam se passar cerca de 50 anos. E isso não é teoria, é um fato testado. Como relógios atômicos. Relógios atômicos têm uma precisão incrível de milésimos de segundos, galera. E para vocês terem uma ideia, os relógios atômicos dos satélites precisam ser ajustados todos os dias, porque o tempo lá em cima passa mais rápido do que o tempo aqui no chão. Ainda não te convencer? Beleza. O teste mais definitivo veio com o experimento dos gêmeos Mark e Scott Kelly. O Scott passou um ano no espaço, em órbita da Terra. Quando ele voltou da sua viagem cósmica, foram feitos testes científicos nos dois e a ciência comprovou. Scott estava milésimos de segundo mais velho do que seu irmão gêmeo. Ou seja, viajar para o futuro é uma realidade matemática, galera. Se construirmos uma nave rápida o suficiente, podemos avançar séculos no futuro da Terra em apenas poucos dias de viagem. Os paradoxos temporais. Tá, beleza, mas se ir para frente é matematicamente possível, o que nos impede de voltar para trás? Por que não podemos viajar para o passado? A resposta está numa lei implacável do universo chamado entropia. Entenda, galera, o universo caminha em apenas uma direção, da organização para a bagunça. Ficou difícil? Calma, eu vou explicar. Pensa num copo. Esse copo cai e se quebra, correto? Você nunca vai ver os vidros do copo se juntarem de volta, formarem o copo e esse copo voltar para sua mão de forma sozinho.
Ou seja, o tempo só corre para frente, só corre em uma direção. Além disso, viajar para o passado acaba criando pesadelos lógicos que a física odeia, os chamados paradoxos. O mais famoso deles é o chamado paradoxo do avô. Se você volta no passado e acaba com o seu avô antes dele conhecer a sua avó, você nunca teria nascido. Mas se você não nasceu, quem que voltou no passado para dar cabo do seu avô? Você entende? A conta não fecha, cara. Um outro paradoxo muito famoso e que eu gosto muito é o paradoxo de Bootstrap. Imagina que você viaja no tempo e entrega um livro de física moderna para um jovem da época. Esse jovem era ninguém menos do que Albert Einstein. Ele estuda esse livro, publica teorias e inventa o conceito de viagem no tempo. Anos depois, você lê o livro de física, aprende sobre viagem no tempo, desenvolve uma máquina de viagem no tempo para voltar ao passado e entregar o livro para Albert Einstein. Agora a pergunta é: quem escreveu o livro originalmente? Ele surgiu do nada, em um looping infinito? Para resolver isso, alguns cientistas usam a teoria do universo em bloco. A ideia é de que o passado, o presente e o futuro já existem todos ao mesmo tempo, como as páginas de um livro que já estão impressas. Mas nós só percebemos uma página por vez porque nossa mente está presa na terceira dimensão. Se essa teoria estiver certa, a história já aconteceu e o futuro já está escrito. O que nos leva a um pensamento perturbador. Se um viajante do tempo mudasse a história ontem, você seria capaz de notar hoje? Ou a sua memória inteira seria reescrita para você achar que as coisas sempre foram assim? Mas, no final de contas, por que essas barreiras existem? Por que o universo parece bloquear os nossos planos de dominar o tempo? A resposta é matemática pura. Para voltar para o passado, nós teríamos que quebrar a lei máxima do cosmos, ultrapassar a velocidade da luz. Porém, a física de Einstein nos prova que, quanto mais rápido um objeto se move, mais pesado esse objeto fica. Para uma nave atingir a velocidade da luz, que é aproximadamente 300 mil km por segundo, ela ficaria tão pesada que precisaria de uma quantidade de energia praticamente infinita para se locomover. Ela precisaria de mais energia do que existe em todas as estrelas do universo combinado. Parece que o passado está trancado atrás de uma muralha de energia intransponível. Tá, mas e para o futuro? Se a física permite, por que não fazemos isso agora? A resposta, galera, é que nossa tecnologia ainda é primitiva. O quê? Mas como assim primitiva? Nosso foguete tá dando ré, nós temos satélites, vamos ter viagens para a Lua de novo, vamos pousar em Marte, temos aparelhos tecnológicos de última geração. Galera, tudo isso daí para questão cósmicas não é praticamente nada. Vocês já ouviram falar da escala de Kardashev? Kardashev foi um cientista que fez uma escala propondo 3 níveis de evolução de civilização. Quanto mais avançada a civilização, mais tecnologia, maior o nível, do primeiro, segundo e terceiro. E galera, segundo ele, nós estamos a 0,7 de escala na evolução. Não chegamos nem na primeira escala. Para vocês terem uma ideia, a nave mais rápida feita até hoje pela raça humana não chega a 1% da velocidade da luz. Para avançar séculos no tempo, precisamos de motores que ainda nem fomos capazes de imaginar como criar. Infelizmente, nós estamos presos no agora, flutuando no universo, onde o passado é uma memória inacessível e o futuro é um horizonte distante demais para alcançarmos. Mas fica o pensamento perturbador. Se a física diz que o tempo é maleável, será que em algum lugar do universo uma civilização bilhões de anos mais avançada já não conseguiu desvendar esse código? E se conseguiu, aonde estão eles? Agora, deixe sua teoria nos comentários e se não se inscreveu no canal ainda, por favor se inscreva. Isso me dá muita força para continuar produzindo os vídeos. Para você que já é inscrito, meu muito obrigado. Espero que tenham todos gostado desse vídeo. Até a próxima e falou!